Esse vídeo aqui será um vídeo delicado, ok? Mas eu entendo que situações extremas exigem medidas extremas, posturas extremas. Então, se você, já vou te dar aí um alerta, né? Aquele aviso inicial. Se você tem algum tipo de problema ou de gatilho com linguagens religiosas um pouco mais sérias e severas, talvez você não se sinta bem ouvindo o que o pastor ao qual nós vamos reagir agora tem para dizer, tá bom? Mas é um papo muito interessante, muito profundo e muito calvo, porque também esse senhor aqui, esse pastor, sofre do mesmo mal que eu e o Barros há muito tempo, já estamos sofrendo disso aí. Mas o papo é muito bom, eu te recomendo que assista, mas é que eu tô te dizendo, preciso te avisar. Se você tem algum tipo de problema com, né, a palavra como ela é escrita na Bíblia, ok? Talvez você possa se chatear. Seja a mente aberta, não se chateie e vem cá, vamos ver o que ele tem pra dizer. Perfeito. Então nós continuamos dentro do assunto que é Olimpíadas 2024 e o título do vídeo é Santa Ceia da Blasfêmia do pastor Rodrigo Mocelin. Deixa ele falar. O mundo moderno segue blasfemando contra a fé cristã, contra Jesus Cristo. É sempre contra a fé cristã e contra Jesus Cristo. Entenda isso, é importante a gente reforçar, porque contra as outras fés ou há o respeito ou há o medo, mas de fato a fé cristã permanece cuspida. Agora, uma santa ceia lá nas Olimpíadas, uma santa ceia LGBT, uma gorda ridícula lá no meio, e colocaram até uma criança no meio de toda essa perversidade. Você vê que ele é um pouco pesado com as palavras, ok? Você que acompanha este canal talvez não esteja tão assustado. Mas talvez esteja estranhando porque no final das contas você sabe que eu e o Barros particularmente admiramos gorda. Seguimos. Mas por quê? Quais os motivos que levam essas pessoas a fazerem isso? Eu quero dar aqui três motivos aí aparentemente ocultos para explicar por que esse desejo frenético em blasfemar contra Jesus Cristo. Curta, comente, se inscreva, vamos lá. Bora. Eu já sou inscrito no canal do pastor, ok? Não com essa conta, desculpa, falei besteira. E a curtida eu já tinha deixado porque eu já havia assistido um trecho do vídeo no celular, ok? Já estou inscrito com essa conta também, seguimos. Para mais um vídeo. Gente, antes de explicar os motivos do porquê eles fazem isso, eu quero que vocês reparem numa contradição. Uma contradição dessa galera. O que é a ideia aqui? Eles fizeram lá uma santa ceia, colocaram lá uma gorda, um gay. E qual que era a ideia? É um culto à diversidade. Mas veja a contradição. Um atleta brasileiro, o João Chumbinho, ele pintou um Cristo em sua prancha de surf. E vocês já sabem disso, certo? A gente já falou sobre esse assunto em outros fragmentos. Então, quer dizer, a Santa Ceia da Diversidade não tolera o cristianismo. Percebe? A diversidade é todo mundo igual. A diversidade para eles é o progressismo, ok? É isso. E foi proibido. Qual é a ideia? É contra a liberdade religiosa que a pessoa demonstre a sua fé em Jesus. Não pode, isso é contra a liberdade religiosa. É mesmo. Exato, inclusive eu acho que existe um artigo, né, do próprio código lá, do manual, sei lá como é que chama, o conjunto de regras olímpicas, tem algo dizendo lá que qualquer tipo de manifestação religiosa é vetada. Por isso que a prancha do rapaz foi proibida, entre aspas, ok? Só que o que acontece? Chega no dia da abertura, olha o que eles fazem. Então você não pode expressar a sua fé, a sua religião, mas você tem que tolerar a sua fé e a sua religião sendo blasfemadas, sendo destruídas. Você percebe o nível de ignorância? Olha onde isso vai parar. Olha que coisa. Mas é a favor da liberdade religiosa que eles manifestem uma ceia, que eles mostrem, façam uma ceia com desprezo a Jesus. Olha que coisa. Mostrar Jesus de maneira positiva, não pode. Porque aí vai ferir a liberdade religiosa de outros. Mas eles podem blasfemar contra Jesus. Aí não tem problema. Contradição. É exatamente isso, ele tá certo, é uma contradição gritante que não tem como você não apontar. Agora, por que essa galera endemoniada faz isso? Primeiro motivo, trazer desesperança. É isso aí. O que a gente vê ali naquela Santa Ceia? Um culto ao feio, aquela gorda ridícula,
um monte de gente... Ó, eu até gosto de gorda, não acho ela tão ridícula assim, mas deixa eu te falar, o que ele tá dizendo agora vai ao encontro daquele outro trechinho que a gente reagiu esses dias também do Emílio Surita, os 3 pilares que o progressismo tenta destruir, ok? Então é o mesmo caminho, a desesperança é parte disso, por isso que ele tá apontando 3 fatores, segue. Roupa ridícula. Agora, isso não surgiu do nada. Foram crenças foram sendo mudadas e, obviamente, toda crença leva a uma prática. As crenças mudaram, a arte também mudou. Qual foi a crença fundamental para isso? O relativismo moral, que procede do ateísmo. Se Deus não existe certo ou errado. É isso aí. Consequentemente, não existe também belo ou feio. A ausência de padrões é total. Isso levou a alguns movimentos. O dadaísmo foi um desses movimentos. O dadaísmo surge nesse seguinte contexto. Em 1914, aconteceu a Primeira Guerra Mundial. E aí, um grupo perdeu a crença num mundo racional, organizado e com propósito. Para eles, a ciência, a filosofia, a religião não produziram um mundo decente. Então, quer saber? Paremos de procurar ordem e sentido e propósito no mundo. Olha o caos. Olha o caos aí, tá vendo? Não tem propósito nenhum. Olha, o mundo... Cara, certo e errado existe sem Deus é um debate muito interessante, senhor Felipe, mas eu peço que o senhor, por gentileza, preste atenção aos argumentos. Eu já percebo algumas transmissões que o senhor tem bastante bloqueio quando o assunto vai para algum lado. Mas veja, o fato de você não estar chamando de Deus não significa que você não estaria justificando o certo e errado da mesma forma. Você só vai chamar de universo, de natureza, as energias. Se acalma e escuta o argumento, vem cá. Não tem ordem, como os cristãos pregam sobre ordem, propósito, esperança, mas o que a gente vê é guerra, o caos em nosso mundo. Se o mundo não tem ordem, tentar buscar ordem e beleza na arte, como se fazia antes, seria uma falsidade. Portanto, a partir dali, a arte existiria apenas para chocar e não mais para inspirar. Você lembra do urinol do Deschamps? Sim. Esse endemoniado, numa exposição, o que ele expôs? Um urinol. Aqui temos... É quando a arte começa a questionar tudo e começa a valorizar não o talento, mas apenas o original. É aí que realmente estamos diante da ladeira, tá? Uma obra de arte. Tá aqui, temos uma obra de arte. Tem uma matéria da Aventuras da História, eles dizem assim, isso aqui foi considerado por muitos a maior obra de arte do século XX. Ele Sim. quis mostrar que o que é arte? Não tem padrão. Por que não tem padrão? Ora, se não há um padrão de certo e errado, se Deus não existe, é verdade, não tem padrão de certo e errado. Então também não tem padrão de belo e feio. Exato. Belo é aquilo que a gente chamar de belo, feio é aquilo que a gente falar. Sim. E que se dane o resto. Tudo é subjetivo e foda-se. Portanto, a arte existia para transmitir ordem, beleza e sentido, que era um meio para apontar para Deus e, consequentemente, nos trazer fé e esperança. Esse era o grande objetivo da arte, seja por meio da música, por meio de uma escultura. Você olhava aquilo e... essa ideia, a arte... Ó, pra você que tá assistindo esse vídeo no YouTube agora, eu preciso que você saiba que neste exato momento o meu chat está se debatendo loucamente, muita quantidade de texto para decidir se certo e errado existem com ou sem Deus. É necessário que Deus exista para que haja o certo ou errado? Seria incrível se vocês brigassem aí nos comentários do vídeo também, porque aí amanhã eu já acordo vendo exatamente a mesma treta que eu tô vendo no chat. E agora eu vejo o replay. Porra, vai ser incrível se isso acontecer. Fica à vontade, por favor. A arte ela existia para impressionar, você fazer assim, mas como eles perderam a fé em Deus, a arte não existe mais para impressionar, inspirar, Sim. e sim para chocar, para trazer horror. Você lembra dessa escultura aqui? Um Ó, pai... eu nunca tinha visto isso, tá? Mas escuta esse caso, olha que exemplo lindo que o pastor vai mencionar. É muito triste e ao mesmo tempo belíssimo, presta atenção. decidiu fazer uma homenagem ao seu filho. Ele nasceu doentinho, com vários problemas, várias dificuldades, ficava na cadeira de rodas, mas ele faleceu aos 11 anos. E aí o pai fez essa escultura, querendo com isso dizer, tá vendo? Quando você olha para essa escultura, o que você vê? Esperança. Sim. Como? Por meio da morte, para os ímpios a morte é o fim, mas para nós não, para nós cristãos é o começo. Significaria então que ao morrer ele estaria com Cristo Jesus e ali então ele encontraria a redenção perfeita para a sua alma e também para o seu corpo, que não mais seria limitado por todas as doenças e enfermidades.
é lindo, independente de ser verdade ou mentira. Você precisa aprender a analisar o que de fato é belo. Eu não tô te dizendo para acreditar. Você precisa perceber o quanto isso é bonito. O fato daquela criança estar ascendendo. Não importa se você acredita ou não. Eu não tô te dizendo, ó, você tem que acreditar que isso aconteceu e essa pessoa foi assim, assim, após a morte é o começo e tal. Você precisa aprender a ver beleza onde ela existe. E assim, isso é muito bonito. Lembro quando eu vi essa imagem pela primeira vez, eu olhei, bati o olho, o que me veio? Esperança. Claro. Mas sabe por que a arte não visa mais trazer ordem, beleza e propósito? Porque como eles abandonaram a Deus, eles não creem mais nisso. O que resta então não é mais inspirar, é chocar. E aí, de fato, eles saem chocados e infelizes, que é exatamente um retrato da vida deles, da vida de muitos e muitos gays. No livro... O chat, o D. Bezerra, ele vai agora expandir mais o assunto, mas só pra gente voltar um pouquinho aqui. O professor Jonas Bressan, ele me ensinou uma frase que eu acho que é uma frase capaz de converter qualquer ateu. Mas é óbvio que para que o ateu deixe de ser um idiota, desculpa, com todo respeito, tá? E perceba que existe o algo ao invés do coisa nenhuma, vai necessitar de um esforço cognitivo dele. Mas hora menos hora, o ateu vai ter que parar para fazer essa reflexão. E a frase é a seguinte: a lei precede o fenômeno. Você precisa entender o que isso quer dizer. No dia que você entender o que essa frase quer dizer, é impossível prosseguir ateu. Vamos de novo. A lei precede o fenômeno. Quando algo existe através de um conjunto de leis. Se o primeiro átomo explodiu no Big Bang e deu origem ao universo, aquele caos ou aquilo que estava acontecendo obedecia a uma série de leis físicas. Eu não estou falando de religião agora. Eu estou falando de ciência. A lei para que algo aconteça, ela precede o fenômeno. Antes que o fenômeno se manifeste qualquer coisa, qualquer fenômeno, ele segue um conjunto de regras para que ele aconteça. Você não precisa chamar de Deus. Você pode chamar de física quântica. Aquilo existe. Para que o fenômeno se manifeste, aquilo já estava pré-determinado. Por si só, por alguém, por algo, chame como você quiser. Mas você não tem como negar que a lei precede o fenômeno. Você está entendendo o quanto isso é absurdamente profundo? Mas deixe, por favor, permitam que o pastor continue, porque esse cara aqui é sensacional. Do gay, o geneticista John Tay mostra por meio de vários estudos que é mentira a ideia de que nascemos gay, de que existe um gene gay, isso é mentira. E em um dos capítulos ele fala sobre a terapia de reorientação sexual e mostra algo surpreendente para alguns. Em 2000, um estudo mostrou o resultado de uma pesquisa com 882 homossexuais insatisfeitos, dos quais 726 relataram ter recebido terapia de conversão. Depois disso, só 35% deles continuou a se considerar homossexual. Assim, quando ele fala da questão da sexualidade, a gente sabe que inevitavelmente a interpretação dele será bíblica, porque ele é um pastor, cacete, com quem você está falando, o que você esperava que ele fosse dizer acerca do tema de sexualidade, certo? É óbvio que aqui a gente pode divergir. Aqui cada um vai tirar suas próprias conclusões, inclusive os meus irmãos gays que eu sei que assistem também o nosso canal. Só que assim, tente extrair a parte que vale para todo mundo. Tem muito do que ele está dizendo aqui que vai te atingir independente de quem você é, ok? Os participantes, eles relataram uma melhora significativa de autoaceitação, autoestima, estabilidade emocional e uma melhora significativa em relação à tristeza, à depressão. Em outro estudo, em 2003, Spitzer demonstrou que a motivação mais comum para os homossexuais mudarem foi
uma vida emocionalmente insatisfeita. 85% dos homens relatavam insatisfação com aquela vida homossexual e 70% das mulheres lésbicas relatavam insatisfação. Tá vendo? Mas aí eu vou te falar, pastor, eu também posso relatar insatisfação com a minha vida heterossexual, com todo respeito. Não tá fácil pra ninguém. Tô brincando, perdão. O senhor, por favor, prossiga. Essa arte absurda, que é feia, que é sem sentido, é só um reflexo de um coração amargurado, sem propósito e infeliz do homem moderno, que ao tentar matar Deus, descobriu que quem morreu foi ele. Portanto, É verdade. o motivo de toda essa galera ao produzir esse tipo de coisa é Isso aí entra muito no Roger Scruton, né? Aquele comentário do Beauty Matters, o documentário, sabe? Por que que a beleza importa? Não é tudo que se propõe a fazer algo que de fato consegue cumprir aquela função. Quando eu pinto um quadro, essa ilustração, né? Essa imagem que é criada por mim, né? Dependendo da minha inspiração, ela atenderá a um propósito. Então, se eu pinto uma paisagem linda, né? Uma paisagem tropical, uma coisa bacana e tal, a pessoa que bate os olhos, se eu atingir um bom resultado, ela vai receber algum tipo de sensação. Ela vai ver aquela imagem muito bonita, ela vai falar, caramba, eu queria pendurar isso no meu quarto, porque isso me passou um bem-estar, essa imagem me fez bem. É um lugar que eu gostaria de estar, é uma coisa que... o meu objetivo enquanto artista foi cumprido. Tá entendendo? Porque eu criei um quadro com uma paisagem que eu queria tranquilizar alguém. A pessoa viu e ela aceitou e recebeu a minha mensagem. Quando você pendura um urinol ou faz um pote de merda, a intenção é chocar. Então não é o mesmo tipo de arte. Pode ser original, pode nem ser arte. Mas se eu pegar uma caneta e falar assim, ó, a partir de agora, essa caneta cura gripe. Isso aqui vai funcionar? Não é porque eu estou colocando um urinol na parede que a pessoa que vai olhar aquilo lá vai se sentir tranquila e querer pendurar no quarto, caralho. A peça de arte, ela precisa atender a um propósito. Uma caneta que cura a gripe, eu tenho que enfiar ela no cu e ela tem que me deixar bom. Pode ser na orelha, se você não quiser tanta intimidade, ok? Mas simplesmente falar, ó, a partir de hoje, a arte é isso, simplesmente não vai resolver, porque as pessoas precisam de beleza, as pessoas precisam da cura, tá entendendo? E a cura através da arte ou do divino, ela não vai vir através de um pote de fezes, cara. Entende? Por isso que as pessoas vão ficando desesperançosas, e aí entra no ponto do primeiro argumento do pastor, entende? É o que eu vejo, tá? Tô tentando complementar porque o assunto é muito interessante. Simplesmente retratar a falta de esperança que há no coração deles. Sim. E eles querem também que todos nós permaneçamos nas trevas, assim como eles estão. O segundo motivo pelo qual essa galera faz esse tipo de horror, esse show de horrores, é puro marketing. Olha lá, agora entramos no segundo motivo, hein? Eu achei que a gente já estava aqui há bastante tempo, mas eu vou seguir com ele, vambora. Chamar a atenção. O marketing é a arte de chamar a atenção. E não há problema em fazer isso de maneira honesta. Mas quando você é incompetente e desonesto, você usa a estratégia mais rasteira e eficiente para chamar a atenção. Profanar o sagrado. É isso aí. A estratégia é velha. A Madonna, por exemplo, Sim. já usou isso. Uma vez ela fez um show em que ela celebrava um casamento lésbico entre ela, Britney Spears e Christina Aguilera. O show foi um sucesso. Era ela, Britney Spears, a Christina Aguilera, Rhaenyra e Missária. É que essa câmera não pegou a foto inteira, tá? Mas elas estão em 5 aí. Eu tô brincando, perdão. Só se falava naquilo. Portanto, esse é um outro motivo. Chamar a atenção mesmo. Um motivo marqueteiro mesmo, que eles acreditam ser um bom motivo. Terceiro motivo para explicar por que essa galera Era a gangue toda, eu tô brincando, perdão. faz essas coisas. O uso do sexo como arma política. Isso. Lembra de Sansão? Ninguém conseguia vencê-lo. O que os seus inimigos fizeram? Utilizaram-se do sexo, Dalila. Colocaram lá uma Dalila para seduzir Sansão. Essa Perfeito. é uma estratégia utilizada à exaustão. Os comunistas, por exemplo, perceberam que o sexo seria uma arma importante para destruir a cultura cristã. Os comunistas entendiam que a cultura cristã era o grande empecilho para a implantação do comunismo.
George Lukács, um comunista, disse o seguinte: quem nos salvará da cultura ocidental? Ele acreditava que destruir a moralidade sexual cristã era um passo enorme para destruir a fé cristã. Outro comunista da escola de Frankfurt criou o lema: faça amor, não faça guerra. Ou seja, durma com meio mundo, ao invés de ir para a batalha. É isso E aí. aí, olhem que estratégia diabólica. Ao invés de atingir a teologia cristã, eles tocam na prática e, consequentemente, destroem a teologia. Eles não precisam alçar grandes voos filosóficos para destruir a crença em Deus. Não, eles começam pelo vício, influenciando o comportamento. E isso vai levar a pessoa ou ao ateísmo ou a uma crença completamente errada sobre Jesus Cristo. Sim. E olha como que eles começam, por exemplo... E a entrega ao próprio vício, né? Aonde o vício, muitas vezes, se torna o objeto do culto, sacou? O cara abandona tudo que é sagrado e tudo que é bonito, ele se entrega ao vício e a partir daquele momento, o vício é o Deus dele. Isso acontece muito também. Lá na escola, eles não fazem um tratado teológico para mostrar aqui está os grandes dogmas da fé cristã e eles estão errados. Não, eles simplesmente enfiam na cabeça da criançada: olha, vocês podem dormir com quem vocês quiserem, olha, vocês podem ser menininho, você menino pode ser um menino, você pode ser uma menina. E aí essa pessoa cresce como? Viciada, pervertida sexualmente e então viciada nessa perversão. Só que o Deus cristão não aceita isso. Sendo assim, essa pessoa ela vai ou deixar de crer nesse Deus ou vai inventar um Jesus que aceite o homossexualismo. De modo que a crença dessa pessoa será determinada por conta do vício dela, em busca de aceitação em relação ao seu vício, porque ela fala: eu não consigo viver sem isso. Então, ou ela diz: Deus não existe, ou então ela diz: o meu Deus me ama do jeito que eu sou. Ou seja, então o que levou essa pessoa a crer nesses absurdos sobre Deus ou ao ateísmo não foi um pensamento racional, foi o vício dela. Sim. O seu vício a levou a mudar as suas crenças. É isso aí. E esse movimento LGBT se tornou uma força política tão grande que, primeiro, eles estão ali nas Olimpíadas. Segundo, esses dias aqui no Brasil... E eu vou te falar, eu não sei quem estava comentando no Twitter hoje que acho que na história do mundo nunca houve um grupo tão protegido e blindado no sentido de que não pode nem sequer ser criticado, tá? É um dos grupos, você que vai falar, eu não digo nem contra, mas comentar, criticar o movimento LGTV, você está fudido, saiba disso, tá bom? A sua vida se tornará mais difícil. É uma bênção depois que você é cancelado e foda-se? Nossa, a liberdade que vem depois é inacreditável. É inacreditável, mas é que você vai ter que tomar na tarraqueta, você vai perder dinheiro, você vai perder uma série de coisas para poder entrar no verdadeiro combate, entendeu? Para travar a verdadeira batalha, você vai ter que se despir de alguns luxos, de algumas frescuras, não tem outro jeito. O Emílio Zurita, lá da Jovem Pan, Sim. fez uma brincadeira com um jornalista da Rede Globo. Inclusive, a gente já fez vídeo sobre isso no canal principal, já comentou aqui, essa semana tem mais vídeo, tá? Com, assim, trejeitos afeminados. Ele tá dizendo que aquele cara tinha uns trejeitos afeminados. Resultado, a Jovem Pan teve que pedir perdão. Pois é. Veja que coisa. Enfiaram A Jovem Pan teve que se ajoelhar, né? um crucifixo no reto, lá atrás. Sem problema. Não... Ninguém pediu perdão para os cristãos, para a igreja, ninguém fez nada. Agora, para o movimento sagrado LGTV, se você fizer alguma coisa, você precisa ajoelhar e pedir perdão. Você tá entendendo? Você tá entendendo o nível de proteção e blindagem dessa galera? Não é blasfêmia. Profanar a ceia nas Olimpíadas, para o mundo inteiro ver. Não é blasfêmia. Fazer uma piada com gay. Pecado mortal. É isso aí. Sem perdão. Portanto, que Deus levante mais e mais pessoas como Já é a religião mais poderosa e protegida do mundo. Gideão. Lembra dele? Ele foi lá e derrubou os ídolos pagãos. Que Deus levante mais e mais homens com coragem para profanar essa religião chamada movimento LGBT. E que o povo pare de... Esse final é muito forte, tá? Esse final é muito forte e é para refletir. Que Deus de fato consiga botar na gente a coragem necessária para peitar boa parte dessa galera que infelizmente precisa ser confrontada. Infelizmente. Não é uma coisa que eu gostaria de fazer, não é uma coisa que você talvez nem tenha isso no seu cerne, né? Não é algo que seja de você partir para esse tipo de embate
intelectual, não tô falando de guerra, ou não tô falando de fisicamente, tá? Por favor. Mas é importante. Pare de pedir desculpas, pare de se prostrar diante dessa religião, porque de Deus não se zomba. Todos aqueles que ao longo da história tentaram matar Deus, no final descobriram que quem morreu foram eles. Perfeito, ó. Ótimo vídeo do pastor. Eu disse pra vocês logo no comecinho que seria um vídeo denso, um vídeo difícil e pra alguns talvez ofensivo. Espero que você não tenha ficado chateado. Eu concordo com muita coisa que ele disse aqui, outras não. E eu espero que pra você a experiência tenha sido exatamente a mesma coisa. Até já.